Ô Sartor, me fala uma coisa, você já falou, você começou em 2017, né? E em um ano apenas você evoluiu, porque foi brutal, na verdade, a evolução, né? Porque em Londrina, no Oval de Londrina, você conseguiu 2 one more times, né? 2 empates com o Iga já na final, ou seja, em um ano de esporte você evoluiu aí, meu Deus do céu. Então, assim, fala um pouquinho dessa evolução nesse ano e fala pra gente também como é que foi a experiência de você viver essa final lá em Londrina. Sim. Eu lembro até hoje a minha primeira etapa do Super Drift, que foi, digamos assim, minha primeira competição com o meu carro. Eu cheguei a competir na época lá com o Elinho, que eu tava fazendo as aulas com ele. Acho que foi tipo assim, eu tinha feito 1 ou 2 aulas e a gente foi lá para um campeonato que tinha na época. Então eu não tinha segurança nenhuma para estar correndo um campeonato, mas eu queria, né? Porque desde aquela época eu já tinha, assim, esse sonho de correr com os melhores. E aí, a primeira etapa que eu corri foi em Praia Grande. Aldeia da Serra, né? Aldeia da Serra. Aldeia da Serra, isso aí. Aí cheguei com meu chevetinho lá, pintura queimada lá da senhora ainda, que deixava no sol durante 30 anos. Tentei colar uns adesivos ali. Nem roda bonita tinha ainda, o negócio tava do jeito que pra funcionar. E eu lembro que eu fiquei muito nervoso, muito nervoso. Tipo assim, a confiança que eu tive andando em registro morreu toda na primeira etapa, porque eu ainda não tinha o nível de, por exemplo, chegar numa pista, por exemplo, hoje, depois de muitos anos, eu chego na pista, posso nunca ter andado, eu sei que eu consigo fazer a pista inteira, claro, não vai ser uma nota 100, mas eu consigo fazer a pista inteira de primeira. Agora, naquela época, eu não conseguia ainda, eu tinha que dar umas voltinhas de boa, ver como é que eram as curvas, que desacelera, que freia, e aí tu chega no campeonato, os caras já estão a milhão, fazendo tudo. O pessoal já tá nesse nível que hoje eu tô, vamos dizer assim, de chegar na pista e já fazer tudo, né? E aí, nossa, eu lembro que errei. Aí tinha tinha pneu e barreirinha, acho que era só pneu, que tipo, botava assim pra não passar entrar numa curva errada ali, assim, né? E aí eu rodei. Fechava a pista com o pneu, o outro acesso, daí já rodei, bati no pneu, já deu uma amassada no chevette, meu Deus, eu não conseguia fazer aquele negócio. Eu lembro do Thiaguinho O espírito da competição é diferente, né? Quando você chega pra competição e você precisa se preparar, é um negócio meio complicado, né? E tem é muito demarcado onde tu tem que passar, então, quando tá andando livre numa pista, é muito mais fácil, né? Agora eu lembro que daí, tipo, na primeira curva já cortaram metade da curva, que era pra ninguém fazer inside, era pra fazer outside. Daí eu, nossa, mas agora acabou metade do meu espaço aqui, que já tava difícil, tá mais difícil ainda. E aí, depois disso, acho que teve Speedway, que eu fui, e na época deu problema no freio de mão, e eu tava bem começando, então eu lembro de ter muito medo de ter que lançar sem freio de mão. Mas lá que eu aprendi a não precisar do freio de mão, porque eu tive que lançar de terceira lá e baixar a segunda no chevette e tudo sem freio de mão, né? Aí lá eu ganhei minha primeira batalha, que foi acho que, não sei se era repescagem, mas eu tava lá embaixo, tava indo mal ainda, né? Que aí foi contra o Bud S15, até tem um quadrinho aqui. E aí, que legal. Daí foi a primeira batalha, daí eu, opa, tô melhorando. Opa. Aí depois teve a etapa do Rio de Janeiro. Aí a etapa do Rio eu venci a primeira, que foi contra o Boss, eu acho. Não, acho que foi contra o Boss. E aí depois peguei o Barion de Mustang e empatei com ele. Daí eu lembro que até o Lúcio ficou tirando sarro, os mecânicos do Barion estão falando aí, cara, como é que tu vai perder pro Chevette, não sei o quê. Porque tipo, fui lá de Chevette e empatei com, né, o pessoal que tava com os carrão, coisa e tal. Aí depois do empate eu acabei perdendo, mas... né, eu perdi ainda porque eu rodei, porque eu não usava kit ângulo de chevette, né? Então era muito fácil de rodar também, porque virava pouco. Fez até um vídeo sobre isso, né? Aí... Vale a pena, é um conteúdo bacana. O Sartor tem um conteúdo bem legal. Mas fala aí, Sartor, sem te cortar. Então, tá. Aí foi a minha primeira... Eu corri meia temporada do Super Drift, né? Em 2017. 3 etapas. E aí depois teve o ano de 2018. Aí não lembro se a Londrina foi a primeira etapa ou se teve alguma... Teve a CPA, eu acho, né? Foi a primeira, 2018. Uhum. Aí fui na CPA
andei já melhorzinho. Eu lembro que eu peguei o Alex, que eu acho que tem a oficina da Speed Racing hoje, né? Ele tava com uma BM Turbo e tal, consegui ganhar dele, que já era um piloto também bom, assim. E aí, eu já tava começando a andar melhor, assim, ainda cometia erros, mas tava começando a andar melhor. Aí depois dessa veio Londrina. E como eu vejo que eu me destaquei, eu acho, em Londrina, eu vejo por 2 motivos. Um, que eu já andava no simulador, então eu sabia fazer bank no simulador. Tanto que hoje em dia, quando a galera fala, eu falo assim, entra no meu canal e vê qual que foi o vídeo que eu postei antes desse que eu cheguei na final. O vídeo, tipo, antes de eu ir pro campeonato, era eu treinando um bank no simulador junto com o Adriel. E então a gente já ia pegando a manha, como é que fazia. E outra que eu vejo que a galera do Chevette tem muito menos medo. Não sei se é porque o carro vale menos, sei lá, ou porque tá acostumado com a doideira. Pode ser. É mais fácil de achar as lanternas, a porta. É mais fácil, não tem jeito. E aí chegou lá, a galera ficou com muito medo. Eu lembro que os pilotos estavam com muito medo daquela pista, né? Que era algo diferente, era algo que a margem de erro era bem pequena. Se tu encostasse no muro, a chance de bater a frente e estragar teu carro era muito alta. E eu tava lá tranquilão, só fazendo a minha, sem me preocupar muito. E aí foi indo. Daí quando eu vi, primeiro eu peguei o Bueno, aí na época ele tava com S15, né? O Bueno filho, né? Aí venci dele, aí peguei o Rodolfo Cunha, venci também. Aí quando eu vi já falaram, tu tá na final. Deu, opa, uhul! Aí... Legal pra caramba. Eu tava bem tranquilo, assim, eu nem tava, tipo, pensando muito, sabe? Preciso vencer do cara. Eu só ia e fazia a minha volta. Claro, dava o meu melhor, assim, mas nem pensava muito se ia ser difícil, ia ser fácil, só ia lá e fazia a minha volta. Aí, claro, quando chegou daí na final, daí eu já fiquei um pouco mais nervoso, né? Porque eu tava na final contra o Riga, que era... Tipo assim, os outros eu acreditava que eu podia vencer. Não que eu não acreditasse que eu podia vencer, mas ele era o cara mais difícil de vencer ali, né? Daí eu fiz até uma volta mais arriscada ainda do que eu vinha fazendo, daí tanto que eu raspei no muro nas 2 voltas, eu acho. Na primeira não chegou, eu só rasgou o banner, e daí na segunda bateu no muro. Aí empatou 2 vezes, só que eu lembro que eu tava ficando sem pneu, na época não tinha patrocínio ainda, e aí eu tava ficando sem pneu, e tava empatando, e no empate tu pode botar pneu novo, né, porque daí tu vai dar mais uma volta. E aí eu, não vou poder botar pneu novo, porque esse é o que eu tenho. Eu lembro disso. E eu tava com menos potência também, não tinha visto. Na época eu não entendia tanto ainda a Fulltech, ali os parâmetros, né? E então eu só ficava olhando a temperatura e pressão de óleo na FT300. Pra não quebrar o motor. Isso, temperatura e pressão de óleo. Só olhava isso. E daí eu não sabia olhar quanto que tá vindo de pressão, por exemplo. E aí eu tava com 1,2. E pra andar com 300 rodas tem que estar com 1,5. Então com o I2 estava um pouco fraco também para fazer a pista, sabe? E aí foi indo até alguém cometer um erro, bem dizendo, né? E aí eu tava vencendo na lead e perdendo na chase. Então quando eu ia na lead eu fazia uma lead melhor, mas quando eu ia na chase eu fazia uma chase pior. E ficava nessas, né? Até que uma hora alguém ia errar alguma das posições que tava fazendo melhor. Que foi o que aconteceu. Daí na terceira eu não raspei no muro e fiz uma lead ruim. E aí, como eu tava perdendo a chase por ficar pra trás, daí eu perdi a terceira, né? Mas já foi muito top. Aquele dia, eu lembro que eu tava, claro, crescendo nas mídias sociais, mas eu lembro que aquele dia foi um boom que eu abri o Instagram no final do dia, eu tinha ganhado 1.000 seguidores. Nossa. Na época eu tinha, sei lá, 3, 4 mil seguidores, sabe? Era bem no início, né? Não, esse esporte é encantador, né, cara? E me fala uma coisa, foi lá que você subiu no pódio a primeira vez? Sim. Como é que foi essa sensação de ficar em segundo no campeonato da Superlist Brasil, tipo, liderando, estando somente atrás do cara que já era o líder, que você mesmo falou que era muito difícil de ser batido. Sim. Como é que foi essa sensação pra você? Pra muitos, tipo, que me acompanhavam, era praticamente que eu venci, né? Tipo assim, empatou 2 vezes de Chevette, tu venceu. Tipo isso aí. E aí, e pra mim também era uma grande vitória, porque era a melhor colocação que alguém de Chevette já tinha conseguido. Tipo, o Lúcio pegava pódio várias vezes, mas ele ficava ali terceiro, quarto. Eu não lembro dele pegar segundo. E aí eu peguei segundo e eu era, tipo, o aprendiz ali, vamos dizer assim, né? O ápice do negócio, né? Daí eu, né? Foi bem da hora. E aí nisso aí que me abriram oportunidades. E aí que eu ia explicar
depois de decorrer, qual que era a minha visão e por que eu ainda recomendo o Chevette. Porque a minha visão era assim, eu já não tenho tanto dinheiro para conseguir montar um carro importado, muito menos manter ele e muito menos ainda comprar pneu aro 18 largo, para torrar assim aos montes, né? Que eu vejo que é o que muita gente me pergunta hoje no meu Instagram, é como começar a gastar menos pneu, porque, né, tem um custo tudo isso, né? E aí o Chevette iria me abrir portas para eu conseguir, né, patrocínios e melhorando o carro, depois trocar de carro e fazendo a jornada, assim, né? Que era o que eu buscava. Então, o que aconteceu foi que nessa etapa eu consegui abrir portas para patrocínios e um deles, que na época foi a Pneu Free e a Radiex. Então, a Pneu Free estava me ajudando com os pneus, a Radiex me deu uma ajuda de custos. E aí meio que eu pensei, agora que eu tenho patrocinador de pneu, eu posso ir para um carro que vai utilizar pneus maiores porque eles vão me fornecer os pneus, né? E enquanto eu tava ali tendo que bancar, ia ser inviável eu levar, sei lá, 8 pneus 18. Era tipo, só em pneu ia ser mais do que eu gastava para correr, tipo, várias vezes.